Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao call de acompanhamento dos resultados das estratégias da Rock Trade. Aqui você vai conhecer um pouco mais sobre elas e também ver a sua performance. Eu sou o Valdinei, economista da Rock Trade, e para me acompanhar eu estou com o Silvano, nosso matemático. Olá Valdinei, mais uma semana estamos aqui. A bolsa está sangrando, mas felizmente nós trouxemos aí boas notícias para os nossos assinantes. O sistema de índice aí com mais operações positivas. O nosso sistema de dólar que acabou de estrear e já estreou aí com um trade muito interessante que a gente vai comentar hoje. A gente vai falar um pouquinho também dos trades do Atlântico, trades muito bons também durante essa semana. E em especial a Rocket 5, que mesmo com esse cenário bastante ruim, hein, a bolsa caindo muito forte nesse mês, a gente tem um resultado bem legal da Rocket 5 para mostrar para os nossos assinantes hoje. Legal, Silvano. Bom, para começar então o nosso call de acompanhamento, nós vamos ver o gráfico do Ibov. Desde a semana passada, a Bolsa Brasileira continuou caindo e veio testar um suporte na região dos 95.850 pontos. Com destaques nas notícias, na política interna, a Previdência ficou um pouco de lado. A gente teve a notícia de denúncia contra o presidente da Câmara, que foi ruim para a Bolsa Brasileira. E no exterior, a gente viu a inversão da curva de juros nos títulos do governo dos Estados Unidos. Os juros do título de 10 anos ficou menor do que o título de 2 anos, o que indica, pode indicar uma fraqueza na economia. Bom, para começar, a gente vai falar da carteira Rocket 5. Bom, o gráfico mostra que a carteira ela se manteve positiva no mês de agosto, apesar da bolsa estar caindo quase 4,5%. A vantagem da Rocket 5 continua em torno de 5% frente ao Ibovespa, aqui no mês de agosto, e nos 12 meses ela acumula uma alta de 48%, e desde o início, lá em janeiro de 2018, ela já acumula 150% de alta. Silvano, a gente tem bastante novos clientes da carteira Rocket 5 e no nosso relatório a gente publica os preços das ações com o fechamento do dia anterior ao relatório. E com isso, os clientes conseguem calcular a quantidade de ações que eles devem comprar de acordo com o seu capital. A gente tem, no caso, clientes perguntando dúvida, como eles entram no mercado no dia seguinte, e normalmente a gente indica para a pessoa entrar com uma ordem a mercado. Você poderia explicar como funciona isso? Essa é uma dúvida que tem chegado bastante aí no pessoal do suporte, e ela é até natural de ocorrer. Bom, lá no relatório, quando você lê o relatório da Rocket 5, você vê que ele é publicado levando em consideração o preço de fechamento do dia anterior, que de fato é o preço que a gente tem ali no momento que nós publicamos o relatório. E é com aquele preço que nós estimamos ali na calculadora que você tem na área de membro ali no Rocket 5, a quantidade que você precisa comprar. Isso não quer dizer que você vai entrar naquele preço, tá? O que acontece é que o indicado é que você entre na abertura do mercado, no preço de abertura, no dia que nós publicamos o relatório. Então, por exemplo, a gente está chegando aí daqui a pouquinho no início de um próximo mês. O que os nossos assinantes deveriam fazer no início daquele mês? Bom, você olha o relatório ali, na manhã do primeiro dia do mês, você vê a quantidade de ativos que você precisa comprar e você coloca uma ordem no leilão de abertura. E, inclusive, para colocar ordens no leilão de abertura, o indicado é que você coloque a ordem com um preço um pouquinho acima do que fechou no dia anterior. Por quê? Quando você coloca uma ordem com preço maior no leilão de abertura, você faz o que nós costumamos dizer que é agredir o book. Por quê? Porque no leilão de abertura, a bolsa possui um robô que vai ficar olhando ali as ofertas de venda, as ofertas de compra, e ele vai tentar casar as melhores ofertas de compra com as melhores ofertas de venda. Então, quando você coloca a sua ordem num preço um pouquinho mais alto no leilão de abertura, o robô da bolsa vai tentar casar essa sua ordem com uma ordem de venda, e você vai conseguir comprar o papel ali durante o leilão de abertura num preço muito próximo ao preço de abertura do mercado, ou até exatamente no preço de abertura do mercado.
O que acontece é que não é ideal que você coloque uma ordem muito acima. Nossa, já que é para colocar uma ordem acima, para o robô priorizar a minha ordem, eu vou colocar R$10 acima. Bom, se você colocar uma ordem muito alta, você sai do que a gente chama de túnel de negociação. E a bolsa vai negar a sua ordem, você não vai nem conseguir colocar a ordem no leilão. O ideal é algo entre 2% ou 3% acima do fechamento do dia anterior, que é aquele valor que você vê lá no relatório. Tem uma outra situação que pode ocorrer, que é a seguinte: e se o mercado já abriu? Nossa, não consegui colocar uma ordem no leilão de abertura, a bolsa abriu. Coloca uma ordem a mercado. Entra ali a mercado, compra os seus ativos indicados, na quantidade indicada, para que você consiga ali ter a rentabilidade o mais próximo possível disso que nós apresentamos aqui nos calls de acompanhamento. Exatamente, Silvano. Continuando com a estratégia INDI, que opera o mini contrato futuro de Ibovespa, a gente vê no gráfico, na linha laranja, que o INDI se distanciou mais do Ibovespa, já atinge aí no mês de agosto 8,82%, enquanto o Ibovespa está com uma queda de 4,5% no mês. Nos últimos 12 meses, o INDI já atinge 30% de rentabilidade, e se a gente considerar desde o início, lá em janeiro de 2018, já são quase 61% de valorização. Vendo a estatística no mês de agosto, a gente teve 6 trades encerrados, com uma média de 1.842 pontos por trade. Se a gente multiplicar 6 vezes 1.842, a gente chega a 11 mil pontos. Ou seja, se você estivesse operando com apenas um mini contrato, todos esses 6 trades, você teria obtido um lucro aproximado de R$ 2.200. É bom destacar também que a estratégia manteve, no mês de agosto, um hit rate, uma taxa de acerto de 100%. Ela continua aí naquela pegada que a gente fala sempre, né, Valdinei? De ser um atirador de elite. Então a estratégia do INDI, ela fica ali procurando por boas oportunidades e tenta ser matador ali na hora de entrar no trade. Eu acho que é muito legal destacar que a gente está passando aí por um mês de agosto com bolsa negativa, bolsa caindo mais de 4%, e mesmo nesse cenário de queda, um mês inteiro quase de queda, o sistema do INDI conseguiu encontrar boas oportunidades. Por quê? Porque ele opera nas duas pontas, né? Ele opera comprado e vendido. Então, com a bolsa caindo, ele achou várias oportunidades de venda. A gente encerrou aí 6 trades esse mês, como você disse. Todos trades certeiros. Um resultado fantástico, né? O Rodney falou, uma pessoa operando um contrato teria algo em torno, mais de 2 mil pontos, né? Mais de R$2.000. Mais de R$2.000, de 11 mil pontos, né? Então imagina uma pessoa com 10 contratos, que a gente está falando de R$20 mil no mês operando 10 contratos. É bem legal destacar também que o sistema do INDI, naquele nosso discurso que a gente sempre vem falando aqui no call de acompanhamento, que ele é uma estratégia para operar de maneira composta. Então você não vai separar ali uma grana só para operar o INDI. Na verdade, você pode usar o seu dinheiro que está lá na Rocket 5, o seu dinheiro que está na renda fixa, o seu dinheiro que está no CDI, no CDB, como margem, como o seu capital base para operar o INDI. Quer dizer, você vai olhar lá para todo o dinheiro que você tem, esse capital é o que você coloca no relatório na hora de operar o INDI. Então você consegue fazer operações muito certeiras, com todo o gerenciamento de risco que a gente faz, que a gente coloca aqui nas nossas estratégias, e com um resultado excelente como esse que a gente teve aí nesse mês de agosto, que ainda não acabou também, né? A gente está com trade aberto agora de INDI, pode ser que tenha resultados ainda melhores aí até o próximo call de acompanhamento. É verdade, Silvana, a gente consegue com o INDI tanto proteger o capital, como você falou, né? Você tem aí outras ações no seu portfólio, e além disso, também pode alavancar o seu ganho. A próxima estratégia que a gente vai ver é a estratégia do método Atlântico. Continuando com a estratégia Atlântico, aqui a gente vê o gráfico de trades em abertos, e no eixo vertical, a gente vê a rentabilidade em porcentagem, no eixo horizontal, o tempo posicionado em dias. As bolinhas azuis representam os trades positivos, e quanto maiores, maior a rentabilidade, e as bolinhas vermelhas representam os trades negativos.
Esse gráfico é bem legal, né? A gente mostra ele toda semana, ele também está disponível lá, um gráfico semelhante lá na área de membros, quando você vai olhar o resultado ali do Atlântico. O bacana, Rodinei, a gente até comentou semana passada, acho que vale a pena reforçar, você assinante precisa entender isso. O tamanho da bolinha está associado com a rentabilidade do trade. Então tem duas informações muito interessantes nesse gráfico que eu queria destacar para vocês hoje. A primeira é que quando você olha assim no aspecto horizontal, no eixo horizontal, no tempo que o trade durou, a gente consegue ver que os trades negativos eles não vão durar muito. Em geral, eles são cortados ali de maneira muito rápida, né? O Atlântico consegue eliminar esses trades. Uma segunda coisa que nós deveríamos entender nesse gráfico é a questão do impacto no resultado. A gente olha para o tamanho das bolinhas, quer dizer, o tamanho está associado com a rentabilidade. As bolinhas vermelhas são todas pequenas quase, né? A gente não tem bolinha vermelha muito grande, a gente não tem trade ruim com um impacto muito forte. Por quê? Porque o Atlântico vai cortar esses trades rápido. E quando a gente olha para esse gráfico, a gente vê que os trades positivos conseguem aí alcançar a velocidade de cruzeiro, conseguem desenvolver o resultado e fica muito clara essa diferença. A gente tem trades positivos com um desempenho muito bom e os trades negativos ali todos com impacto pequeno e o Atlântico procurando cortar esses trades o mais rápido possível. Bom, continuando com o movimento de agosto, a gente teve 114 trades abertos, 179 trades encerrados e o risco liberado em 64 operações. Como destaque, nós temos 2 trades. O primeiro deles em login com uma rentabilidade acumulada de 84%. O segundo em BTG com 68% de rentabilidade. O impacto no capital nesses 2 trades foi acima de 5,5%. E um dos piores trades do Atlântico foi em Mills, com uma queda de 15%, e o impacto no capital de apenas menos 1%. Bom, Rodinei, os destaques aí, eu queria comentar rapidamente aí sobre BTG, né, o BPAC 11, a gente está indicando aí desde março, né? Então esse trade, por exemplo, que está em destaque, ele está datado desde março, a gente já vem indicando esse papel há muito tempo, vários trades aí de Banco BTG, do BPAC, têm sido trades fantásticos aí para os usuários do Atlântico. Além disso, eu queria destacar outro número. Semana passada, nós falamos aí dos trades encerrados. Então, pode ser que você que está nos assistindo hoje não nos assistiu semana passada, não assistiu o call anterior. E eu falei o seguinte, nesse movimento de queda da Bolsa, é natural que o número de trades encerrados aumente. Por quê? Porque o Atlântico vai começar a cortar as perdas ali, aqueles papéis que estão desvalorizando nesse movimento de queda. E como consequência, o hit rate cai um pouquinho. A gente comentou isso na semana passada. Mas uma outra coisa interessante que a gente consegue extrair aí desses números que o Valdinei apresentou no slide é sobre os trades abertos. Da mesma forma como ele encerrou vários trades, ele também encontrou muitos trades. Bom, o que tem de diferente nisso? A bolsa está no movimento de queda. A maioria dos papéis estão caindo. Então, olha só que bacana quando você opera por uma estratégia automatizada, por uma estratégia que você tem um robô olhando para todos os papéis da bolsa. Num mês como esse, os analistas ficam aí suando, sabe? Querendo achar um papel que está valorizando, porque a bolsa está despencando. E é difícil, porque um ser humano não consegue olhar ali para 350 empresas que a gente tem listado aqui na bolsa. O robô consegue. Ele consegue encontrar oportunidades mesmo com a bolsa caindo. Então, mesmo ali no meio de tiro, bomba e fumaça, ele consegue encontrar ali uns sobreviventes e manter esse número alto de indicações, né? 114 indicações aí no mês de agosto, com uma quantidade excelente de novas oportunidades para você, assinante do Atlântico. Bom, a gente vai ver um pouquinho mais de dados do Atlântico no movimento de agosto. Desses 179 trades encerrados, 76 foram positivos, com um resultado médio de 33%, ou seja, lucro de 33%. Por outro lado, a gente teve 113 trades negativos
com um resultado médio de apenas menos 8%. Na estatística geral, a média dos retornos positivos ficou ali em 22,5%, a média dos retornos negativos em 7,76%, o que dá uma relação risco-retorno de 3:1 no Atlântico. O hit rate baixou um pouquinho devido a esse movimento mais negativo da bolsa no geral, ficou em 45,48%, mas a expectativa matemática se manteve acima de 6%. Bom, a próxima estratégia que a gente vai falar é a tática do dólar, que é a nova estratégia da Rock Trade. Continuando com a tática do dólar, a gente vai ver no gráfico aqui que no mês de agosto, a rentabilidade do dólar dessa tática chegou a 5,02%. E ela tem uma vantagem nesse mês de 9,47% sobre o Ibovespa. Lembrando que a gente começou a comercializar essa estratégia agora no mês de agosto e a gente já teve uma operação que está indicada aqui, um trade que foi encerrado e teve uma média de pontos nesse trade de 44. O hit rate foi de 100%, porque a gente só teve esse trade. E é bom a gente comentar que cada ponto no dólar equivale a R$10. Então, se você tivesse operado com apenas um mini contrato e tivesse obtido esses 44 pontos, você teria tido um lucro aí próximo de R$440. Um resultado muito bom, né, Odinei? E eu acho que é legal falar também que a estratégia do dólar, a gente já opera ela aqui internamente há algum tempo, é uma estratégia que a gente já desenvolve há muito tempo. E agora, como você disse, nesse mês de agosto, a gente decidiu aí começar a comercializar a estratégia, a tática do dólar aí para os nossos clientes. E é muito legal estar aqui nesse primeiro call de acompanhamento falando da tática do dólar já com um trade positivo, né? Quer dizer, legal. Um trade rendendo aí mais de R$400 por contrato. Exatamente. Silvano, eu gostaria que você comentasse, porque o dólar normalmente tem uma correlação negativa com o índice. E aí, qual que seria a vantagem de você estar operando essas duas estratégias, tanto o índice quanto a tática do dólar? Certo. Então, como você disse, né, apesar do índice do dólar terem uma correlação negativa, né, quando o dólar sobe, o índice cai, quando o índice está subindo, o dólar está caindo, mas as estratégias em si, elas são diferentes. Então, nem sempre elas vão estar operando no mesmo momento, são a primeira diferença. E uma outra vantagem aí em você operar talvez as duas estratégias é que como elas têm entradas em momentos diferentes, quer dizer, como elas olham características diferentes do mercado para fazer uma indicação de compra ou venda de dólar, de compra ou venda de índice, acontece uma coisa que a gente fala muito aqui nos calls, que a gente fala bastante para os nossos clientes, que é você ter o MDH, o máximo drawdown histórico, que a gente comenta aqui umas vezes, está lá no resultado também do Atlântico, de outras estratégias, ali na área de membros. Só para contextualizar, né, o MDH é a pior perda que você teve ali durante um determinado período de tempo. Então, quando você usa estratégias diferentes, com entradas em momentos diferentes, como o índice, como o dólar, o que acontece é que a pior perda deles tende a ocorrer em momentos diferentes, e isso suaviza a sua experiência, a sua curva de capital. Quer dizer, eventualmente uma semana que o índice errar algum trade, não aconteceu ainda, mas provavelmente vai acontecer. Então, numa semana que o índice erra algum trade, o dólar pode estar ganhando, compensa um pouco a perda do índice. Pode ser que em outro momento o dólar venha errar algum trade, mas aí o índice vai estar ganhando numa operação comprada, numa operação vendida. Essas estratégias aí, operando então de maneira composta, junto com a Rocket 5, junto com o Atlântico, elas tendem a tornar cada vez mais agradável, mais suave a sua experiência em termos aí de volatilidade do capital. Muito bom. Você suaviza, né, a sua curva de rentabilidade no longo prazo. Sim. Isso que é uma das grandes vantagens de você estar compondo várias... Fazer essa composição aí de estratégias. Suaviza ali, não só a curva de rentabilidade, suaviza a sua experiência, né? Como Sim. As estratégias vão ali se balanceando, você não vai ficar com o coração palpitando aí. Exatamente. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer
você que está nos assistindo. Também agradecer a participação do Silvano, mais uma vez aqui com a gente. E lembrando que quarta-feira que vem a gente tem o call novamente. E até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem, pessoal.